Olá, pessoal, começando aqui mais um CV Connect Esportes, programa 88. Estamos chegando no programa 100. Programa 88, gravado em 21 de julho de 1900 e sei lá quanto, eu errei, peraí. 21 de julho de 2023. De 2023. Por que eu estava falando 1900 e tantos? Porque hoje temos um grande aniversariante, não é, Chaves? Um grande Opa, aniversariante, que é isso, né? um Como grande, diria. um grande clube Uhum. do futebol brasileiro, um grande narrador do futebol brasileiro e um grande jogador que talvez seja uma promessa ainda, mas que vai embora para o Real Madrid nesta mesma data do ano que vem. Estamos falando de Endrick, que faz 17 anos, jogador do Palmeiras, já vendido para o Real Madrid, esperando só completar os 18 anos para ir embora. Também estamos falando de Fluminense Futebol Clube, que faz hoje 121 anos, e também estamos falando de Galvão Bueno, que faz hoje 73 anos de idade. Parabéns a todos eles. Galvão Bueno, que tem mais de 50 anos só, empunhando o microfone para alguns gostam, outros não gostam, mas enfim, é o maior narrador desse país. E Sim. da, vamos falar aqui hoje, infelizmente, de mais um caso de racismo na Conmebol, né? Para minha surpresa, foi de um time peruano, para minha surpresa. Por quê? Porque o Peru, assim como o Brasil, é um país super miscigenado, né? E isso aconteceu no confronto entre Corinthians e Universitário, onde o Corinthians conseguiu passar para a segunda fase. Aliás, segunda fase não, para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aliás, dos 8 times da Libertadores que vieram para a Sul-Americana, apenas 2 até o momento conseguiram seguir na competição, que é o Libertad e o Corinthians. Ainda estão jogando Audax e Nublense, e o Nublense está passando. O jogo era para ter sido ontem, só que a tempestade lá no Chile não deixou. Então está jogando hoje e o Nublense está vencendo. O Nublense está sendo o terceiro time da Libertadores a seguir na Sul-Americana. Outra coisa também, vamos falar do jogo do Botafogo, vamos falar também do jogo do América, 5-1 para cima do Cacique Colo-Colo. Eu falei que tinha jogo, falei aqui. Além disso, é o seguinte, meu caro Charles, eu estava falando aqui em off dos dirigentes brasileiros, o que dizer da demissão do Mano Menezes Nossa. e da contratação de Eduardo Cudê Uhum. pelo Inter? Nossa. Porque quando o Mano estava mal no Inter, ninguém quis demitir. Agora, quando tá bem, começando a tá bem, mandou o cara embora, só porque não fez gol nos últimos 3 jogos. Mas o time estava Sim, jogando. sim. E aí o Cudê acerta Uhum. assim do nada. E aí acerta. Ah. Aí eles acertam com o Cudê, que também deixou o Atlético Mineiro no seu melhor momento. Chegou lá no vestiário e disse: Ó, tô indo embora, do nada. Fez a mesma coisa com o Inter lá em 2020. Deixou o Inter no melhor momento, foi para o Celta. E agora está de volta, falando que tem uma dívida com o Inter. Agora, não dá para entender, né? Sim, sim. É, não, e assim, vendo toda a linha de tempo dos acontecimentos e tal, tudo leva a crer que o Mano caiu porque que o Cudê estava livre e algum dirigente do Inter queria contratar o Cudê de volta, queria trabalhar com ele de volta e o Cudê aceitava voltar aqui. Pô, porque, tipo, foi muito rápido. Foi tipo, o Ah, mano caiu, foi tipo pá, Crespo, Rogério acertou Ceni. com. Foi tipo Crespo, E Rogério Ceni. O Crespo foi demitido às 6 horas sim, da tarde, o Rogério Ceni
Lá no São Paulo começou a dar treino 6h30. Então, Hum. foi a mesma É, coisa praticamente. E agora, e e agora o Cudê tem a tarefa de eliminar o River Plate da Libertadores, né? Não sei se vai conseguir, não. sim, já começa com o rojão na mão, segurando com o rojão na mão, mas é aquilo, né? Ele, pelo menos, ele já tem aquela. Se por acaso não passar, já tem aquela desculpa pronta na mão. Assim, né? Que era um confronto difícil e que, bom, ele chegou poucos dias antes, Não. assim, né? De o primeiro confronto, assim, né? Cara, tá É na mais, chuva, tá mais aí para se molhar. sim, sim. Mas de toda forma, assim, né, vai ser um confronto equilibrado, né, entre River e Inter, né? Com toda certeza, mas pô, é uma coisa que não dá para descer na garganta, essa lógica dos dirigentes brasileiros. Pois Parece que é, eles são contra um trabalho de longa duração. Assim, tipo, na hora que, como você falou, eles tiveram chances de demitir o Mano quando ele estava em baixa, quando o trabalho dele estava em baixa agora, que ele conseguiu recuperar o time, e tal, tá vamos certo que mandar embora. nos últimos resultados não faziam gol e tal, mas estando jogando bem, quer dizer que muito provavelmente uma hora ou outra eles voltariam a fazer gol, voltaria a ter o resultado, assim, né? E, pô, isso aí é andar para trás, literalmente. Totalmente. E, e é Você aquela vê. coisa, Hum, o Kudê, até no histórico dele, recente aqui no Brasil, aquela coisa, a gente não sabe que hora pode passar pela cabeça dele, quero ir embora. de E vazar, simplesmente, né? hum, Não, quero ir embora. Não, não prometeram nada, eu tô indo. Quer dizer, me ó, prometeram, não fizeram, eu tô indo embora. Tchau. sim, sim. Aí o cara classifica o Atlético Mineiro para Libertadores. Quer dizer, depois quer dizer, ele classifica para a próxima fase, porque o Filipão não classificou, Uhum. foi ele que classificou. Foi ele, Sim. né? E na Copa do Brasil, ele cometeu um erro de não escalar o Hulk o jogo inteiro contra o Corinthians, mas, enfim, quando jogou no Mineirão, dominou o Corinthians, e estava bem, estava começando a subir. Você vê que ele sai, o Atlético Mineiro desestabiliza, virou SAF, inclusive o Atlético Mineiro virou SAF hoje, Sim. né? Depois Às não, pressas. qualquer dia desses não vamos falar disso. Assim, o Atlético não ganhou com o Filipão até agora, muito por conta do Cudê, porque o Cudê desestabilizou, é outro sistema, né? E agora, é, e agora ele pega o Internacional como prêmio. E tem uma Sim. coisa também, quem contratou ele naquela época era o Rodrigo Caetano, que estava no Atlético Mineiro e contratou ele também. Então não dá Nossa, para entender, né? Aliás, que está ainda no que, Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano. sim, sim. Isso aí é pro pessoal que fala que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, que aí caiu. Exatamente. Bom, Eduardo Cudê, boa sorte no Inter. Só isso. Boa sorte. Que Sim. o senhor elimine o River Plate, time que o senhor jogou no começo dos anos 2000, né? O Opa, ia ser. meio-campo era ele Ia, e Marcelo Gadiardo. opa, sim, sim. É isso aí, pelo menos faz a boa para os times brasileiros aí, né? Assim. Exatamente. Bom, meu amigo Charles, é o seguinte: começou a Copa do Mundo Feminina e o povo quer saber. Vamos ter feriado nos jogos da seleção brasileira ou não? Bom, não vamos ter feriado, gente. Então, desculpa falar, mas não vamos ter feriado. O que vamos ter é um ponto facultativo para os servidores públicos. Ou seja, é interessante, ponto facultativo com jogo às 7 horas da manhã. Mas, enfim, a seleção brasileira É. feminina vai estrear segunda-feira. A Copa começou já, mas ela estreia segunda-feira, às 8 da manhã, contra Panamá. Em jogo contra o Panamá, a França
e Jamaica, tudo ali na faixa da manhã. Então, os pontos facultativos serão só de manhã, Uhum. só de manhã, seja das 8 ao meio-dia, e assim vai. Agora, para quem trabalha com o setor privado, amigo, desculpa, mas você não vai poder assistir os jogos, porque a não ser que a seleção brasileira jogue à noite aqui no Brasil, né? Aí numa fase mais de mata-mata. Mas, enfim, não vai jogar. Quer dizer, você não vai poder assistir, porque não tem ponto facultativo para quem trabalha no setor privado. Mas para quem trabalha no setor público tem. Por exemplo, agora é o seguinte, quem não gosta de futebol feminino deve estar adorando isso, né? Porque que trabalha no setor público deve estar adorando isso aí, porque vai poder acordar mais tarde, né? Em alguns jogos da seleção. Como acontece também com o futebol masculino, né, Charles? Sim, sim. Mas isso aí também é uma parte assim do movimento que de popularidade do futebol feminino está crescendo, né? Tá Isso aí certo, mostrando tem que que a fazer. importância dele está crescendo e aí já é o primeiro passo, como dizer assim, né? Seria esse ponto facultativo, né? Na, nos órgãos públicos, né? Eu imagino que se a importância, a popularidade, a audiência, essas coisas assim, tudo continuar crescendo nos próximos anos e décadas, né? Sendo futebol feminino, muito provavelmente algumas empresas privadas, daqui a algumas Copas do Mundo, vão começar a dar o ponto facultativo também, né? Mas isso só o tempo pode dizer, né? Como acontece na Copa do Mundo Hum, masculina, né? Que o Brasil para, assim, né? Mas é, isso aí é pro futuro, né? Mas é isso, né? E tomara que, assim, o Brasil consiga ir o mais longe possível, né? Nessa Copa do Mundo, exatamente. assim, e, que é sempre Funcionalismo bom para o público, esporte, né? funcionalismo público agradece, se isso acontecer. Mas os caras ficam torcendo também para o Brasil não jogar 10 horas da noite, né? Ontem, por exemplo, eu estava acompanhando, como é que chama? Nigéria e Canadá. O jogo foi 11h30 da noite aqui no Brasil. Lá na Nova Zelândia já era de tarde já. Sim, Enfim, foi um jogo até o bom, cara, fuso apesar é, do 0-0. E a goleira da Nigéria pegou um sim, pênalti da Sinclair, que é a principal jogadora do futebol feminino aí do mundo. Uma das principais, né? opa, Muito bem. Mas ó, enfim, vamos comentar a Copa do uhum, Mundo Feminina aqui, mas a gente vai comentar só os jogos da seleção brasileira. Então, segunda-feira uhum, a gente faz um comentário aqui sobre Brasil e Panamá. Depois, no sábado seguinte, tem Brasil e França. E depois, no dia 2 de agosto, tem Brasil e Jamaica. A seleção brasileira tem tudo para passar na primeira posição, porque a França vem muito mal também nos seus jogos. Mas enfim, uhum. boa sorte a Marta e Companhia Limitada. Muito bem, vamos falar de Copa Sul-Americana. Meu amigo Charles, vamos ter que falar um tema chato agora, hein? Falar um tema chato agora, porque Universitário e Corinthians foi 2-1 para o Corinthians, mas infelizmente por conta de tantos assuntos que a gente teve na semana passada, nós não podemos entrar nesse assunto. A questão é, esse jogo que vocês estão vendo na tela foi no Peru, né, lá em Lima, no Peru e tal. Só que uma semana antes, no Brasil, no jogo lá na Neoquímica Arena, um preparador físico do time do Universitário fez o gesto de macaco para a torcida do Corinthians, dentro da Arena Corinthians. O que que acontece? Denunciaram ele, e aqui no Brasil a lei é muito rígida com relação a isso. O cara ficou preso. Ele está preso até hoje, né? O que que acontece? A imprensa peruana levou isso a ferro e fogo, né? Levou Hum, isso a ferro e fogo e tornou esse segundo jogo um caldeirão, né? Reclamando que não deveria ter sido preso e tal. Alguns setores da imprensa, outros não. Outros setores da imprensa disseram a verdade, que aqui a lei é muito rígida com relação a isso e tal. Eu vi porque tem alguns canais de YouTube aí que reproduzem esses programas latinos. Então ali já devo perceber que quem é sério e quem não é, né? O que que uhum, acontece? O Universitário encheu de gente o seu estádio,
e os torcedores fizeram uma mobilização em favor. Os torcedores, o clube e tal, fizeram uma mobilização em favor do funcionário lá que está preso ainda, né? Aliás, é impressionante como um clube de futebol não consegue liberar o seu funcionário depois de mais de uma semana preso, né? Aqui nós tivemos um Uhum. caso em 2005, o Charles vai lembrar, do De Sábado, que xingou o grafite de Ah, macaco dentro do campo, ficou 21 dias preso aqui no Brasil, uhum. por conta de Kojasi. Então, enfim, aí eles fizeram lá uma mobilização, somos todos, acho que é Juan o nome do cara e tal. E aí vai pro jogo. Corinthians com time mesclado, né? Time mesclado, tinha ali alguns titulares, estava o Roger Guedes, enfim, e a maioria reserva, né? Porque o Luxemburgo já falou que vai jogar com time misto essa Copa Sul-Americana. E vai e joga mal o primeiro tempo, jogou bem o segundo tempo, tanto é que fez os 2 gols, jogou melhor que o Universitário. O Universitário perdeu um pênalti. E aí, no último lance, o Rian, garoto de 18 anos, se não me engano, 17, 18 anos, faz o segundo gol. No Corinthians tomando um sufoco, faz o segundo gol num contra-ataque. Vai, tira a camisa e mostra a camisa preta do Corinthians para o estádio inteiro. Cara, isso virou uma briga dentro do campo que, assim, a princípio eu nem imaginava que ia ter esse tipo de coisa lá, mas virou uma briga dentro do campo, virou uma briga no estádio, né? Inclusive o próprio Rian teve que pedir desculpa. O Vanderlei Luxemburgo chegou na coletiva e apaziguou os ânimos, disse que falou com ele que não podia fazer isso. Falou nada, Luxemburgo. Você não vem com essa, não. Mas o Luxemburgo é veiaco, né? Então foi lá, apaziguou um pouco os ânimos e tal. Agora, o pior de tudo foi o senhor Jorge Fossati, treinador do Universitário, relacionar essa questão do Rian de ter mostrado a camisa do Corinthians, ter tirado e mostrado a camisa do Corinthians para a torcida, com um caso de racismo e ainda defender o racista. Para aí, né? Hum. Meu caro Charles, o que você fala sobre isso? Nossa, isso aí é algo sempre muito complicado e tal, assim, que, como a gente fala, até o momento que, no, que a Conmebol, é, até chegar o momento que a Conmebol começar a punir, mas punir mesmo, com punições fortes aos times e tal, por atos de racismo, seja feito por jogadores ou por torcida, parte da comissão técnica, qualquer um, assim, né? Isso vai acabar, continuar acontecendo. Eu não sei se você lembra aí, algumas semanas atrás, saiu aqui que o Bruno Tabata, né, jogador do Palmeiras emprestado agora, né? Ele Sim, tinha sido punido por 4 meses de suspensão por causa de racismo. E isso aí era porque que a torcida do Cerro Porteño estava fazendo vários gestos racistas e tal com os jogadores do Palmeiras que estavam aquecendo, e ele caiu na bobeira de tentar discutir, responder com eles. E aí o pessoal pegou um vídeo dele abanando as mãos e tal, meio gesticulando e tal, e falou assim: "Ah, isso é racismo." Pá, 4 meses de suspensão pro cara. Assim, pois é. e pro Cerro, uma multa irrisória e basicamente isso, né? Assim, e é isso, tipo, beleza, como o integrante da comissão técnica do Universitário Universitário. aí fez isso aqui no Brasil e foi pego, tá, e aí a história já era outra, assim, né? Para ele acabou sendo preso e tal. E é aquela coisa, a imprensa, a gente sabe como parte dela é sensacionalista e Sim. tal, sabe que inflar os ânimos da torcida e tal acaba gerando engajamento em redes sociais, audiência e tal. E aí, infelizmente, boa parte da imprensa usa isso para criar situações assim, né?
inflamatórias, para inflamar mesmo assim, né? Quando pega É, isso. a gente fala, a gente tá E é falando deles, mas foda. aqui no Brasil também acontece isso. Sim, E também acontece isso. sim, demais. E é aquela coisa, assim, que essa coisa de criar um clima de guerra para o jogo. Eles criaram um clima de guerra quase, assim, né? É, e é aquilo, assim, né? O jogo em si, o Corinthians, apesar do time mesclado e tal, ele conseguiu. Ele sofreu no primeiro tempo, como você falou assim, como você falou também, mas no segundo tempo ele se acertou e tal, e o Roger Guedes mostrando mais uma vez a importância que ele tem dentro do Corinthians, ele participou nos dois gols. Uhum. Cara, assim, depois do segundo gol lá, que já decretava, já por ser já acréscimo e tal, que não daria tempo de uma virada nem nada, ó, realmente a comemoração do Rian, jogador do Corinthians, é foda, velho. Foda assim que o clima, todo o clima criado antes do jogo e tal, fazer as emoções estar à flor da pele, naquilo lá assim, né? Muito provavelmente qualquer coisa fora do script normal, Não, assim, né, de comemoração padrão, é, que não, digamos assim, aquelas comemorações de videogame, assim, né, aquelas não. normais, assim, tirando qualquer coisa além disso, muito provavelmente ia criar algum efeito. É. Não, e É, interessante que a briga gerou 5 cartões vermelhos. hum, E deu, e deu 19 minutos aliás, de acréscimo no jogo. Né? hum, se eu não me lembro, o Universitário teve uma outra confusão, né, em final de jogo, Teve também nessa Sul-Americana. contra o Goiás. Contra o Goiás. Hum, Aliás, inclusive a imprensa peruana estava batendo isso daí, porque o Universitário ultimamente só tem mais brigado do que jogado, segundo eles. sim, Então, eles também e, estavam batendo isso aí, mas a parte séria da imprensa, né? A outra parte que não é séria, sim, simplesmente criou o clímax, né? Criou uhum, o clímax. Mas enfim, ó, Corinthians passou, tá bem passado, o Universitário caiu sim, fora. 2-1. Vamos passar para frente aqui, meu amigo Charles. ah, O Cacique tomou uma porrada do América. E, rapaz, cara, parecia Brasil e Alemanha, velho. Em 25 minutos tava 4-0 pro América. Aliás, tá tava três a 3 a zero pro 0 América. é, É, quase que em 32 minutos o 4-0 saiu, eu acho assim, interessante o seguinte. Vamos lá. Como o Colo-Colo apequenou, né? O Colo-Colo era um sim, time que a gente tinha. Puta, vai pegar o Colo-Colo lá, velho. É um time assim, uhum, foda, forte e tal. era Cara, enjoado, caiu. Além disso, é o seguinte, eu tava vendo aqueles canais de YouTube que reproduzem esses programas latinos, estavam reproduzindo exatamente os programas lá do Chile, comentando essa vitória aí. Sabe quem tava da- na mesa da ESPN lá do Chile, se não me engano? ESPN ou TYC Sport? Seu antigo ídolo uhum, Valdívia. E o é o Valdívia louco, simplesmente disse o seguinte, era o Mago, mago, né, né? Era o Mago opa, Valdívia. E o Valdívia disse simplesmente o seguinte: machucado, como que o campeão chileno toma 5 do Lanterna do Brasileirão? E é interessante que eles isso, falam assim, uhum, que ninguém no Chile venceria o Campeonato Brasileiro, e não venceria mesmo, e todo mundo no Chile disputaria a zona de rebaixamento se tivesse aqui no Brasil. sim, é, Claro, esse, pequenou o sim, futebol. sim. Sim, sim. Esse jogo aí mostrou bastante, mostrou bem a diferença entre o futebol brasileiro e o chileno atualmente, né? Assim, que, cara, pensar o rolo compressor que o América passou em cima dele no primeiro tempo, assim, você nunca imaginaria. Ah, não, você tá jogando contra o melhor time do Chile.
assim, né? É. Tá lá do outro lado. É E algo que aí, eu imagino que se eu, tipo assim, que se eu visse, eu como brasileiro, visse o líder do Campeonato Brasileiro, se fosse o contrário, sendo humilhado, assim, pelo último colocado de qualquer outro campeonato daqui da América do Sul, sim, eu, nossa, sabe, aquela coisa daria aquela, bem, a gente nunca mais, tipo, eu imagino eles pensando assim, quando que a gente vai ganhar uma Libertadores de novo? Ou chegar lá na frente, em cara, é cima da de novo, com mesma essa distância proporção, toda. se eu for pensar, é da mesma proporção que o São Paulo, por exemplo, quando foi eliminado por Tajeres de Córdoba. É da mesma proporção, Uhum, né? Da mesma proporção. E, cara, é meio louco você pensar nisso. Agora é o seguinte, a gente, sempre quando fala de Chile, a gente pensa em três camisas fortes ali. Colo-Colo, Laú, da Universidade do Chile, e a uhum. Universidade Católica. O Colo-Colo a gente ainda vê por aí, na Libertadores e tal. Cadê a Universidade Católica? Nossa. Faz tempo que não aparece, Uhum, né? uhum, Tanto na Libertadores nem na Sul-Americana. Cadê a Universidade do Chile? Lembrar que o Jorge Sampaoli começa a ser visto pela Universidade do Chile, uhum. né? O time morreu, morreu. Agora tem aí Ok. Palestino, tem Audax Italiano, tem Nossa, como é que aqui, chama? Nublense, times que a gente nunca ouviu falar, que não tem nem torcida. Palestino. sim. E os que têm torcida E morreram, literalmente. sim, sim. Isso aí, imagina aí que é aquela amostra dos nossas tradicionais dirigentes sul-americanos, né? Que assim, Uhum. que deixar times grandes assim, com torcidas que enchem estádio, essas coisas assim, definharem em um campeonato, principalmente, que eu imagino que lá no Chile o dinheiro não corra do jeito É, que não. corre assim aqui no Brasil, E que os esteja programas, mais concentrado ainda nos exato. times com torcida. E os programas lá do Chile, lá, eles estavam dizendo o seguinte, que os times chilenos, quando enfrentam o Colo-Colo, tem medo do Colo-Colo. Então, aí, quando o Colo-Colo vai para a zona, para a região sul-americana, os times da Sul-Americana, sobretudo brasileiro, argentino, não tem medo de enfrentar o Colo-Colo. Essa é a diferença. Né? Então, É, é, aí tem uma análise até interessante aí. sim, Bom, é aquela coisa de se pensar que, tipo, por exemplo, há 10 anos atrás, alguma coisa assim, você, quando ia num sorteio de Libertadores e tal, você torcia para não seu time, o Colo-Colo não cair no grupo do seu time. Agora é o contrário. Você torce para ele cair no exatamente. grupo. Colo-Colo não passa da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Hum, Então, assim, bom, vamos passar agora para o líder do Campeonato Brasileiro. Esse a gente já imaginava que ia passar, hum. mas é interessante que ele ganha lá no pasto e empata no campo sintético. Não Assim, dá para entender. sim, sim. Botafogo 1, Patronato 1. Aham. Passou o Eu Botafogo. que imagino que isso é porque do fato lá de já ter essa vantagem de 2-0 assim, e é aquela coisa, assim, que no comecinho desse jogo o Botafogo já fez o gol dele, né? Assim, Então aquela coisa, imagina, ficou elas por elas, né? é, que eles falam assim, ah, cara, a gente já fez, já abriu vantagem no primeiro jogo de 2 gols, a gente já fez um gol, 3 gols de vantagem aqui em casa. Ah, sim, né? É, Vamos vamos poupar poupar pro brasileiro. energia. É, sim, danado Inclusive, o assim, Botafogo se. jogou inteiro com reserva, né? Inteirinho. Uhum. É que é a coisa assim, que tipo, se por acaso apertasse a situação, alguma coisa assim, aí colocava um Tiquinho Soares, alguma coisa assim, tal, dava uma encorpada no time. Mas, né, Nem, pre- assim, né, nem quando não precisou. chegou a correr esse perigo,
É Então, interessante, ô Charles, a antítese do Botafogo é o seguinte: no brasileiro ele não perde ponto para ninguém em casa. Na uhum, Sul-Americana, de 4 jogos, empatou 3 dentro de casa. E só sim, ganhou da sim. Universidade César Vallejo, do Peru. É bem interessante essa comparação Curioso. aí. Enfim, terminou a fase de E, aliás, playoffs. foi a estreia do novo técnico, né? Do Botafogo. Sim, Bruno Lage. Bruno Lage. E, Enfim, terminou a fase de playoffs aqui da Sul-Americana. 3 times da Libertadores conseguiram avançar e 5 ficaram de fora. Corinthians passou pelo Universitário, já falamos aqui, né? 3-1, 3-1 placar geral. Botafogo também fez 3-1 no Patronato. São Lourenço 3-0 no Independiente Medellín vai pegar o São Paulo, São Lourenço. Duelo de Santos. legal. Emelec fez 1-0 no Sport Cristal no tempo normal. Thiago Nunes e companhia tá fora do Sport Cristal. E o Tigre perdeu para o Libertad por 3-1. O Libertad vai pegar o Fortaleza. E agora acabou de terminar o Interessante. confronto chileno. 1-0 para o Nublense em cima do Audax italiano. Então, vamos ter Nublense contra a LDU. Muito bem. E também tem, eu esqueci de falar aqui, América 5, Colo-Colo 1, 6-3 o América no placar geral. E o Estudiantes de La Plata, 4-0 no Barcelona, fez 5-2, atropelou o Barça de Guayaquil e Ó, vai pegar o Goiás. E o América vai pegar um confronto brasileiro com o Red Bull Bragantino. E a Conmebol já definiu as datas e horários dos jogos, né? Na, na, na ida, né? Na ida e na volta. Fortaleza, vai lá em Assunção, dia 1º de agosto, 7 horas da noite, pegar o Libertad. 7 horas da noite, horário brasileiro, né? Que é o hum, mesmo horário paraguaio. E na volta, em Fortaleza, dia 8 de agosto, 7 horas da noite também. Emelec Defensa e Justiça, depois a gente fala. Corinthians e News Old Boys. Corinthians e News Old Boys. Dia 1º de legal. agosto, 9h30. O SBT não perde tempo, né? E que é isso, SBT, hein? SBT Caiu não no perde colo deles, tempo. o Corinthians. Pegou os dois do Corinthians aqui. Sim, Pegou os sim. dois do Corinthians. E Estudiantes de Goiás, às 7 horas da noite, do dia 2 de agosto, e a volta 9 de agosto em Goiânia. 2 de agosto em La Plata, 9 de agosto em Uhum. Goiânia. Quem passar desses dois duelos, Corinthians e News, Estudiantes de Goiás, se enfrentam nas quartas de final. Libertad e Fortaleza passa, pega América e Bragantino, né? É isso. Botafogo e Guarani do Paraguai, dia 2 de agosto no Rio de Janeiro, 7 horas da noite. A volta 9/8 em Assunção. Botafogo é totalmente favorito. Totalmente favorito. Do- dos confrontos brasileiros até agora que você falou, é o confronto que o brasileiro é bem mais superior Exato. do que o Botafogo, adversário. Botafogo passando, pega Emelec ou Defensa e Justiça, aí vai pegar uma encrenca. Porque tanto Uhum. Emelec quanto Defensa e Justiça costuma dar problema para o time brasileiro. Emelec não, né? Mas Defensa e Justiça dá. São Lourenço e São Paulo, 3 de agosto, 7 horas da noite. É o jogo em Buenos Aires, 10/8 em São Paulo, no Morumbi, 7 horas da noite. Lembrando que São Paulo define todas em casa, porque ele passou em primeiro, no primeiro geral. E Importante. quem passar enfrenta o vencedor de Nublense, que a gente acabou de ver que ganhou, de Nublense e LDU. Eu espero que seja o Nublense. Dia 3/8 às 9 Hum. horas da noite e dia 3/8, 9 horas da noite no Chile e 10/8 em Quito, 9 horas da noite. E América e Bragantino, confronto brasileiro, primeiro jogo em Belo Horizonte, dia 3 de agosto, segundo jogo dia 10/8 na Bia Bichedi, em Bragança Paulista. Quem passar enfrenta Libertad ou Fortaleza. Então, ou seja, pode ter um brasileirão aqui no Hum. caminho do Bragantino da América, né? Sim, sim. Porque eles passam, pode pegar Fortaleza, na semifinal pode pegar Corinthians ou Goiás,
e na final pode pegar Botafogo e São Paulo. Vira Uhum. uma mini Copa do Brasil, né? Sim, sim. E é isso assim, agora o, é que lá, né? Ver os times brasileiros aí, ver qual time vai levar a Sul-Americana a sério agora e qual vai ainda vai continuar com time misto ou poupando um outro jogador assim, né? Para ver assim realmente quando vai o caminho, porque assim, né, pensando assim, por exemplo, na situação da América, Ah, a América tá numa situação bem crítica já no Campeonato Brasileiro, não chegou na metade do campeonato, mas a situação dele e é ruim. já é para já é ficar com a Tá luzinha certo. vermelha piscando. Aquela coisa que, tipo, se ele levar a sério esse jogo contra o Bragantino, muito provavelmente vão ser dois confrontos bem desgastantes, assim, Beleza, né, gente. para ele. Beleza. Ô, meu amigo É. Charles, então Uhum. vamos encerrando por aqui. Mais o programa CV Connect Esportes encerrado, programa 88. É isso. Voltamos na segunda-feira para falar da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e também da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina. Tá certo? Obrigadão, Charles. Voltamos aí semana que vem. É. E você, do outro lado, se inscreva no canal, tá? No YouTube e no Spotify. Beleza? Em Valeu!